Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação em televisão aberta através do SBT e do portal SC10 no Digital. O grande objetivo deste conteúdo é levar ao público um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que fazem a diferença, que fazem o Brasil que dá certo. O meu nome é Delton Batista e seja bem-vindo ao tema de hoje, que procura abordar uma das atividades mais estratégicas para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Temos o prazer de receber Kita Xavier, presidente do Sistema CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina, e que também é o presidente do movimento LEAD Cidades Inteligentes, uma das temáticas mais atuais na medida que planejamento urbano sustentável e impacto do empreendedorismo no meio ambiente tem a ver com planejamento, com a atividade da engenharia, fundamental para racionalizar recursos, investimentos e de maneira técnica e com as melhores metodologias possam contribuir para uma sociedade mais construtiva e para o desenvolvimento social do nosso país. Presidente Kita, seja super bem-vindo ao Lead Talks. Eu acho que como pano de fundo para iniciar a nossa conversa, lhe ouvir um pouco mais sobre o Sistema CREA, qual é a sua constituição, qual é a sua finalidade, qual é o papel do CREA na sociedade brasileira. Seja super bem-vindo. Obrigado, Delton. Uma satisfação estar nesse programa, falar um pouquinho do nosso sistema Confea, CREA e Mútua, nossa caixa de assistência. O CREA de Santa Catarina tem 66 anos, nosso Conselho Federal 90, e nós estamos com 77 mil profissionais registrados no nosso conselho. São mais de 20 mil empresas e estamos presentes em 30 cidades aqui de Santa Catarina. Temos inspetorias nas principais cidades e, logicamente, a gente tem uma gama muito grande pela capacidade dos nossos profissionais e a capilaridade das nossas empresas estarem presentes em todo o estado. Então, por isso que nós estamos agora tirando um representante de cada município catarinense para estar representando o nosso conselho em sua cidade. Fantástico. Talvez eu queria ouvir um pouquinho do presidente da atividade da engenharia, do momento da atividade da engenharia. Historicamente, existe até no meio acadêmico, universitário, entre os jovens, entre aspas, a Santíssima Trindade, né? Medicina, Direito e Engenharia, como os três cursos que sempre foram objeto de desejo dos jovens, em função do impacto, do prestígio, né, do alcance dessas profissões. Como é que está hoje a engenharia no Brasil, no mundo? A atividade de engenharia está tendo o devido reconhecimento em relação à sua importância na construção da própria sociedade? Eu sempre falo que a engenharia está presente na vida de qualquer um, né? Você vai falar de medicina ou do próprio direito, nós temos que ter um empreendimento que é feito por engenheiro. Então, o engenheiro está em todas as situações possíveis que a gente possa apresentar para a sociedade. E, logicamente, né, a engenharia é uma das principais profissões de construção. Normalmente, a gente fala com muita alegria quando a gente assumiu o CREA, que nós criamos um programa CREA Júnior para estar junto com os nossos estudantes. Um programa que foi levar um pouco da nossa legislação profissional para o acadêmico, nos aproximar das instituições de ensino para ver a realidade desses profissionais para que o mercado possa absorvê-los numa futura profissão. Eu sei que na engenharia o pessoal diz, fazer engenharia tem cálculo, física, mas nós temos muita arte, muito projeto, trabalhamos com lógica, trabalhamos com planejamento e projetar e depois ver essa sua obra realizada. Eu, particularmente, sou engenheiro civil de segurança do trabalho, já construí muitos empreendimentos aqui na Grande Florianópolis e quando a gente vê um empreendimento nascer e a hora que ele fica pronto, é um filho. É uma alegria tão grande, uma satisfação muito boa, que nos deixa muito felizes, porque a gente traz tudo aquilo que está no projeto, a gente transforma a matéria-prima em bens úteis para a sociedade. Nada melhor que realizar o sonho das pessoas de construir sua casa. Então, eu particularmente, foram mais de 2.000 unidades que eu entreguei aqui na Grande Florianópolis como responsável técnico de uma grande consultora aqui da região. Então, é uma alegria, uma satisfação
E quando os proprietários entram no seu imóvel, a gente vê assim que, pô, estou realizando o desejo de anos. Você não troca de carro, não troca de casa, o imóvel, como você troca de carro, ou que você troca, sei lá, de bens materiais. A construção civil, a edificação da sua casa é a realização, às vezes, de um sonho de criança que você vai ficar a vida toda com ela, né? Fantástico. E eu também observo vários engenheiros ou vários profissionais formados em engenharia que são destaque em atividade empresarial, como liderança, como empresário, como alto executivo, em outras atividades quaisquer, mas muito fruto, talvez, desse background, dessa metodologia, do modelo, do racional, do modelo mental da formação da engenharia, voltada ao método, à racionalidade, à exatidão, à análise de cenários, riscos, causas, consequências, né? E muitas vezes me parece que faz falta muito ao Brasil, especialmente no caso das cidades, né? A gente tem percebido nesse novo momento de atenção maior ainda ao meio ambiente, à sustentabilidade, muitas vezes como falta planejamento para as cidades. As construções, as rodovias, os distritos industriais, os ambientes residenciais, parece que foram improvisados, parece que não há uma conversa do ponto de vista dos órgãos, das instâncias, entre aspas, do Estado, né? No sentido de poder público, né? De ter uma coerência entre as coisas. Um exemplo que eu percebo sempre são das ruas, a quantidade de vezes que elas são abertas e fechadas, ora para botar o saneamento, depois abre e fecha para um cabeamento de telecomunicações, depois abre e fecha para fazer uma outra obra. Parece que não se conversam, né? Então, eu acho que faz falta ao Brasil uma ainda maior valorização do papel da engenharia para o desenvolvimento da sociedade. E aí eu queria lhe ouvir um pouco, presidente, do seu olhar internacional, vis-à-vis o mundo. Como é que é o Brasil e a sua engenharia versus o que o mundo e outros países desenvolvidos olham e prestigiam as suas respectivas engenharias? Até pela quantidade de engenheiros per capita, não sei se esse é o indicador, por exemplo, né? Realmente, quando você fala da engenharia, e a engenharia está talhada para projetar, planejar, trabalhar com lógica, ser objetivo nas suas respostas e a gente tem que ser assertivo, muitos profissionais da engenharia estão migrando para o mercado financeiro, gestão de empresas, sem sombra de dúvida, a grande maioria das empresas tem gestores engenheiros, né? E é muito importante porque é um embasamento que o curso nos traz e a gente acaba trabalhando com gestão, né? Eu sempre falo para os estudantes, né? A gente está liderando pessoas, né? Então a gente está em contato diariamente, ou é com o seu cliente, ou é com os seus colaboradores, com o seu diretor. Então a gente cria uma dinâmica muito forte que leva as pessoas à gestão, né? Eu estava olhando uma pesquisa do final de 2023. Para cada engenheiro formado no Brasil, tinha 11 advogados e administradores. Já na China, essa proporção é de 1 para 3. Estados Unidos, 1 para 5. Então, quando a gente observa que esses países, que são uma potência muito forte, a China está vindo muito forte e investe na tecnologia, no ensino de qualidade, e nós no CREA também estamos qualificando os nossos profissionais para que a gente sempre tenha profissionais à frente do mercado, que sejam liderança, né, que sejam protagonistas de boas obras, enfim, que o conhecimento técnico não termina na universidade e você vai agregando esse conhecimento ao longo da sua atividade, do seu desempenho, do seu histórico, da sua vida profissional. É muito importante, né, quando a gente fala que a engenharia te traz multipossibilidades de mercado, de trabalho. Certamente, aquele bom profissional vai ter mercado em qualquer local no Brasil. Temos profissionais da engenharia que são referências no mundo inteiro. Aliás, muitas empresas aqui de Santa Catarina são referência no mundo. A gente fala do Brasil, mas e do mundo, porque nós aqui a gente temos uma atividade muito forte, a gente trabalha
é um povo resiliente, é um povo que se dedica, que quer resolver a situação. Então, às vezes, quando a gente fala com as pessoas, diz assim, o engenheiro está aí para resolver o problema. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para dar a solução ao problema antes que ele aconteça, né? Pensar lá na frente. E, às vezes, o que falta são gestores dentro de órgãos públicos. Eu fico muito chateado quando um prefeito, por exemplo, chama um político para ser o secretário de obras, secretário de planejamento, né? Algo que você precisa do conhecimento técnico para colocar na prática, para resolver problemas. Eu estava discutindo um tempo atrás um plano diretor da cidade e eu perguntei para o responsável pelo plano diretor, mas vocês estão prevendo o crescimento da cidade para essa região. Vocês conversaram com os outros órgãos, companhia de água, de energia? Ele ficou sem resposta, né? Então, não adianta você colocar no papel um plano diretor, um crescimento de uma cidade, sem conversar com todos, né? Eu acho que o engenheiro, ele traduz todo esse conhecimento, essa interligação desses órgãos para tentar resolver, fazer com que as coisas aconteçam e façam da melhor forma possível. É inadmissível, você vai asfaltar uma rua, por exemplo, com os exemplos que você citou, você abre agora para colocar o cabeamento de energia, tubulação de drenagem, tubulação da companhia de água, enfim, fica abrindo e, de repente, todo o investimento inicial que você fez foi deteriorado porque você descaracterizou a rodovia, ou a rua, né, abrindo valas. Cara, às vezes é inadmissível pensar que isso realmente acontece, mas é a falta desse conhecimento técnico, né, para que a gente possa resolver e planejar uma cidade, né, falando urbanisticamente, né, para que ela realmente seja feita para as pessoas. Esse ponto que eu queria explorar, presidente, que é o movimento Cidades Inteligentes, né? O LIDE tem uma série de temáticas, trilhas de conteúdo e alguns movimentos que são estratégicos, e Cidades Inteligentes é um deles. Na verdade, um dos grandes objetivos é conectar o Brasil com o que tem de estado da arte hoje no mundo, de cidades planejadas. Mesmo em situação de desastre, é claro que pegar o exemplo do Japão é sempre quase uma covardia, né? Tal o nível que eles atingiram, mas a gente já acompanhou pelas mídias episódios de um terremoto que compromete toda uma rodovia, destrói a rodovia inteira, e em 24, 48 horas a rodovia está restabelecida. Ao passo que a gente observa lá os Emirados Árabes, verdadeiras cidades construídas na China, verdadeiros bairros, cidades inteiras pensadas, planejadas e executadas de uma lógica racionalizada. Temos acompanhado uma série de desastres naturais, agora no Rio Grande do Sul vizinho, né? Que nos obrigam a pensar não apenas em reconstrução, como em que termos vamos reconstruir, se é que essa palavra, as regiões. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre cidades inteligentes. E o que são cidades inteligentes? As chamadas Smart Cities são ambientes que usam racionalidade, que, como o presidente comentou, são pensadas para as pessoas, né? Seja o conceito de cidade do 15 minutos, onde as pessoas possam estudar, empreender, ter o lazer, ter mobilidade dentro de um raio de proximidade, evitando grandes deslocamentos, né? Cidades que tenham serviços de tecnologia para tratamento e encaminhamento de resíduos, iluminação pública de maneira que não haja desperdício de custos, né? A iluminação aconteça de maneira inteligente com a mobilidade das pessoas. Cidades que tenham tratamento de água, de efluente, de saneamento. Santa Catarina tem um dos índices mais baixos, patamares mundialmente vergonhosos, eu diria, para um estado que se propõe a ser a Europa brasileira, né, e especialmente Santa Catarina, a Suíça brasileira, e tem deploráveis estados de saneamento, especialmente em praias turísticas, né? Então, inovação, tecnologia, acesso à internet em alta velocidade, tudo isso faz parte de uma agenda de cidades inteligentes. Como o LIDE está promovendo essa temática e tem a sua presidência à frente desse movimento como grande curador, né, provocador desses insights. Então, eu queria ouvir
a respeito de cidades inteligentes, já fazendo um gancho com o olhar de inovação do CREA na sua gestão, que aponta, por exemplo, para o Summit, que vocês realizam anualmente e que acaba sendo um fórum também para debates como esse. Então, numa questão só, cidades inteligentes, inovação, qual o papel da engenharia diante desses desafios e oportunidades para o desenvolvimento do Brasil? Acho que você já colocou muito bem a questão de uma cidade inteligente. Ela tem que ser funcional. Quando a gente fala que é inteligente, a gente pensa no básico, né? Que tem uma estrutura com companhias de água funcionando, energia elétrica, internet, enfim, todo o ecossistema funcionando, né? Para a sustentabilidade, para as pessoas, né? Então, acho que quando a gente pensa na cidade inteligente, você desenvolve pensando no indivíduo, né? Eu sempre dou um exemplo assim, que eu já tive em algumas cidades, onde o pessoal disse assim, olha, nós abrimos aqui, fizemos um calçadão. Eu disse, e o comércio? Não, mas o comércio ficou satisfeito, porque não são os carros que compram no comércio, e são as pessoas. Então, se você faz um ambiente propício para as pessoas utilizarem, você está incentivando o comércio da região. Então, são coisas básicas que às vezes a gente pensa que a gente tem que investir na cidade inteligente, né? Precisamos de uma cidade com uma tecnologia fantástica. Tivemos uma na Coreia, que tudo foi feito pensando na tecnologia, também no Emirados Árabes, me falha o nome das duas cidades, mas não funcionaram porque as pessoas não estavam preparadas para tanta tecnologia agregada aos serviços que estavam fornecendo. Então, quando eu digo aqui no Brasil que nós precisamos fazer uma cidade inteligente, falar de Smart City, a gente fala do básico. Queremos serviços, né, segurança, você falou da questão da iluminação, ambientes iluminados. Quando a gente fala de segurança, não é aquele local que mais tem policial na rua, mas sim aquele ambiente propício para as pessoas, iluminado, né? A escuridão, às vezes, afasta as pessoas, acaba atraindo outras pessoas. Então, a gente tem que estar investindo em questões básicas, né? Saneamento, mobilidade. Nós tivemos na Grande Florianópolis, há pouco tempo, em Florianópolis, quebrou um caminhão para a cidade inteira, né? Então, isso a gente tem que analisar como é que a gente pode melhorar a questão da mobilidade. E se a gente não trazer um transporte público eficiente, um transporte público seguro, de qualidade, um transporte em massa, nós nunca vamos conseguir melhorar a mobilidade de uma cidade, né? Principalmente na Grande Florianópolis, né? Nós temos aqui várias iniciativas e discussões, se é marítimo, se é... já se discutiu até teleférico, se é túnel, fazer uma terceira ponte, quarta ponte, mas se a gente não fizer o transporte em massa, nada vai funcionar. Porque estão pensando no carro, no automóvel. Nós temos que pensar nas pessoas, nos usuários, ter centralidades bem definidas, né? Por que do norte da ilha eu tenho que vir trabalhar no centro? Ou utilizar o comércio do centro, né? Por que eu não posso utilizar o local, né? Eu, particularmente, moro numa cidade onde eu procuro comprar as minhas coisas próximos, valorizando a minha região, o meu bairro, para que a gente possa desenvolver a localidade, para que o comerciante que está ali possa trazer mais produtos para que me ofereçam uma qualidade melhor. Então, quando a gente começa a falar de cidade inteligente, a gente começa a falar de um universo gigantesco. Você falou da questão sanitária e ambiental, né, do nosso estado. Não é que o nosso estado não tem uma cobertura gigantesca de tratamento de efluentes. É que nós temos unidades individuais em residências. Então, isso não quer dizer que as casas não estão tratando. Estão, mas o não ideal... Não estão no sistema. Exatamente, o ideal é estar interligado a um grande sistema para que esse tratamento seja efetivo, feito, né, com manutenção, com responsáveis técnicos, com a manutenção adequada com utilização de produtos, enfim, de técnicas e tecnologias avançadas para minimizar os impactos que podem ocorrer. Água, acho que o nosso estado é o estado que mais tem cobertura de fornecimento da água potável para as pessoas, né? É meio complicado, né? Estamos no patamar alto de água potável, mas de saneamento básico
é baixo, né? Então, é uma situação que, quando a gente pensou, acho que os nossos governantes pensaram, de, olha, vamos priorizar em tratamentos individuais, locais, problema pequeno. Quando você faz uma grande estação de tratamento de esgoto, você tem um grande problema e você tem que estar bem servido de profissionais para atender da melhor forma possível. Então, são várias ações que a gente tem que pensar, né? Eu falo recolhimento de resíduos sólidos, uma fonte de riqueza inestimável, né? Desde a reciclagem de materiais, de produzir energia oriundo digamos, do lixo, que o pessoal, matéria orgânica para fazer adubo, enfim, nós temos uma série de produtos que podem ser tirados do reuso de materiais, né? Então, eu acho que é essa linha que a gente tem que pensar numa cidade. Cidade inteligente é uma cidade que fornece o básico, o mínimo, para que a gente possa ter uma atuação fantástica. E é lógico, quando a gente fala de inovação, tecnologia, não existe tecnologia sem engenharia, né? Então, a gente sempre está avançando nesse aspecto. E o CREA é um ponto que fomenta para que a gente possa trazer grandes novidades para os nossos profissionais, para beneficiar toda a sociedade catarinense. Presidente, caminhando para a nossa finalização, enfim, teremos muitos momentos, eu queria lhe ouvir nessa finalização exatamente por esse papel da engenharia na construção do futuro. O que é esperado do Summit, que já se tornou um fórum calendarizado como ponto de encontro de grandes debates a respeito de inovação, da atividade, da engenharia, do seu impacto na sociedade. O que pode se esperar do Summit de Engenharia promovido pelo CREA 2024, em termos de temas, de prioridades que serão discutidas? E qual é o seu olhar como líder a respeito do potencial, do futuro do Estado, do país, nessa lógica do papel da engenharia? Que mensagem você poderia compartilhar aí para quem nos acompanha sobre essa necessária crença de que é preciso, antes de executar, planejar? Eu diria que a atividade de engenharia tem muito a ver com essa ideia de planejamento, que no Brasil ainda é, em geral, um ponto fraco nosso. A gente é muito de fazer por ímpeto, ir fazendo, e depois, muitas vezes, isso sai mais caro e tem que ser refeito, tem um retrabalho. Os países mais avançados dedicam mais energia e tempo no planejamento e menos na execução, enquanto que a gente ainda é do ir planejando ao fazer, né? Então, queria lhe ouvir, Summit de Inovação, o que vem por aí e qual é o seu olhar sobre o futuro do Estado e do país? O ano passado nós realizamos o primeiro Summit, CREA Summit, e trouxemos pesquisadores de todo o Brasil, valorizando os pesquisadores aqui de Santa Catarina para trazer a inovação, para apresentar para os nossos profissionais. No ano passado tivemos 700 profissionais participando, esse ano a gente tem uma expectativa de 1.200, a programação está fantástica, porque nós estamos levando o Summit para Balneário Camboriú, né, onde a gente fala da engenharia, principalmente engenharia civil, né, que é pujante, os maiores prédios mais altos, estão em Balneário Camboriú. Então, a gente tem uma programação muito forte e quando a gente começa a falar de inovação, né, a gente está transformando o nosso conselho também em coworks, nas 30 unidades, para trazer novamente o profissional para dentro da nossa casa, para fazer aquele network, para que ele possa utilizar ferramentas que o CREA tem e para colocar à disposição. Mas não basta transformar as estruturas físicas, temos que transformar as pessoas, despertar o interesse desses profissionais para trazerem coisas boas, para dar segurança, qualidade de vida para a nossa sociedade. É para isso que o CREA foi criado. Quando eles falam, você registra, você fiscaliza, fiscalização é o menor dos aspectos que nós temos. Nós trabalhamos na parte orientativa, educativa, preventiva, por intermédio dos nossos profissionais que detêm o conhecimento técnico. Por isso, o CREA está na vida dos catarinenses. Fantástico. Um grande prazer recebermos o presidente do Sistema CREA Santa Catarina e também presidente do movimento LEAD Cidades Inteligentes, Kita Xavier, falando sobre a presença da engenharia nas nossas vidas, na vida das organizações e da sua relevância estratégica para o desenvolvimento e o futuro do Estado
e do país. Acompanhe esse conteúdo do Lead Talks disponível em todas as nossas plataformas do Grupo de Líderes Empresariais e também no portal SCC10 do Sistema Catarinense de Comunicação e em inserções em televisão aberta através do canal do SBT do Estado de Santa Catarina. Lead, quem é líder, participa.